Olá, boa tarde. Estamos aqui de volta com o nosso canal Discipulado na Bíblia, para darmos continuidade ao nosso estudo das alianças na Bíblia. Nós tivemos aí uma interrupção nos nossos estudos, pelo que eu já peço desculpa aos nossos acompanhantes aí, aos que nos acompanham nos estudos. Nós, então, nesse estudo que temos vindo a fazer das alianças, nós já estudamos a aliança com Noé. O que a gente viu na aliança com Noé? Deus fazendo um juramento, uma promessa de que a terra iria ser preservada. E, e com isso, nunca mais a terra seria destruída. E o sinal deste juramento, desta promessa, que esta promessa nunca seria quebrada, foi o arco íris que Deus deixou e que até hoje a gente pode ver nos tempos de chuva. Este é o sinal de que nós podemos ter a certeza de que a terra nunca mais será destruída por um dilúvio. Que Deus, quando promete, a promessa de Deus cumpre-se. Logo a seguir, Deus fez uma aliança com Abraão. E agora, já nesta terra que está preservada e que vai continuar, e que dará, e que terá, conforme diz lá a Noé, a terra sempre dará o seu fruto, haverá sempre as estações devidas e haverá sempre a sementeira e a colheita. Isto é uma promessa que Deus fez aqui a Noé e é muito importante essa promessa, porque essa promessa garante-nos que a terra vai dar sempre o seu alimento. E Abraão, então, estando a terra preservada, Deus institui um povo chamando Abraão, um povo separado, um povo que iria transmitir a sua mensagem. E Deus aí deixa um sinal. O sinal é a circuncisão. E agora, todo aquele que quiser fazer parte desse povo, seja ele israelita, seja ele um estrangeiro, tem que ser circuncidado. Porque se não for circuncidado, não pode fazer parte do povo de Deus, vamos assim dizer. Então já tivemos essas duas alianças, agora vamos para a terceira aliança. Nós vamos estudar aqui 5 alianças. E o que que vai, o que nós temos que ter em mente? O que está acontecendo? Por que é que estão a vir essas alianças? Não podemos nos esquecer de que nós estamos aqui acompanhando o plano de redenção que Deus estabeleceu para a humanidade depois da queda. Vocês ainda devem se lembrar que nós já estudamos a aliança da criação com Adão, no momento em que o homem estava perfeito, em que não havia pecado. Pois que o homem pecou, então Deus teve que estabelecer um novo plano, que é o plano de redenção. Um plano para tornar a trazer o homem de volta a Deus. E esse foi um processo muito longo, que começou lá em Noé e só veio terminar em Jesus. Só em Jesus que este plano de redenção é concluído. Mas Deus, para chegar em Jesus, ele foi, ao longo da história, ele foi preparando tudo o que era necessário para que a redenção do homem pudesse acontecer. Nós estamos no Antigo Testamento, estamos em Moisés, e aqui vocês sabem muito bem que perdão dos pecados, por exemplo, era sempre um derramamento de sangue. Era o sangue de um cordeiro. E depois isto já é tudo um anúncio daquilo que vai acontecer na nova e eterna aliança.
Então vamos estudar a aliança agora, aliança com Moisés. Lembre-se que essa aliança, existe um homem, não é? Um homem, nós chamamos aliança com Moisés, mas no fundo as alianças que Deus faz através dessas pessoas, Noé, Abraão, Moisés, é uma aliança sempre feita com o seu povo, né? Com o povo de Israel. E por isso nunca devemos perder este foco, né? Vamos ver o que acontece aqui então na aliança com Moisés. Como é que isso é feito? Já temos então um povo instituído. Este povo já teve cativo por 400 anos no Egito. Deus já foi ao Egito e libertou o povo. E agora que o povo foi liberto e está naquela caminhada pelo deserto do Egito até a terra prometida, até Canaã, nesse percurso é que Deus introduz uma nova aliança com novos elementos. E essa aliança é com Noé, desculpa, Moisés. É muito importante que você tenha aí a sua Bíblia, porque nós vamos ler alguns textos bíblicos e a Bíblia é o nosso suporte fundamental. Eu não quero estar aqui a falar de teologia, mas eu quero estar aqui a mostrar o que está acontecendo dentro do texto bíblico. Vamos deixar o texto bíblico falar conosco, o texto bíblico ensinar-nos. Então, pegue a sua Bíblia e, se puder, pegue um bloco de apontamentos, porque você certamente vai precisar de apontamentos se um dia você quiser transmitir este ensino a outras pessoas. E para que você também possa ter um documento para ir revendo, para que as coisas, o ensinamento vá se estruturando, né? É assim que funciona. Então, abramos aí a Bíblia no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Porque podem haver pessoas que não estejam familiarizadas com a Bíblia, estejam a ver esse vídeo. Então, é o primeiro livro de Gênesis, e logo a seguir é o Êxodo, que significa saída, que é precisamente o livro que narra a saída do povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. Êxodo capítulo 24. Vamos lá, logo no versículo 1. O título do texto diz assim: A aliança de Deus com Israel. Mais uma, não é? Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Essa ordem que Deus dá. Arão era o sumo sacerdote que trabalhava juntamente com Moisés. Por isso Deus também manda que Arão acompanhe Moisés. E adorai de longe do monte, né? Eles foram a um monte. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Ou seja, só Moisés podia subir o monte, os demais ficariam no pé do monte, à espera daquilo que ia acontecer, das ordens de Moisés. Versículo 3: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. O povo prometeu obedecer a Deus. Tudo o que o Senhor nos falou, faremos. É obediência. Isto é o centro do relacionamento com Deus. Versículo 4: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte
e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. O texto diz que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. É importante escrever porque se nós escrevemos, nós podemos recordar. Se nós escrevemos, nós podemos rever. Se nós escrevemos, aquilo está ali registrado e não cai no esquecimento. Se cair no esquecimento, você pode voltar àquela folha e recordar. Por isso, as leis do Senhor tinham de ser registradas, tinham de ser escritas. E você também é bom anotar aí no seu caderninho para não se esquecer. Vamos ainda para o versículo 5. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Isto, os holocaustos, essas ofertas, o povo, Deus instituiu isso durante esta caminhada. Isto é central no relacionamento do povo com Deus. E hoje, nós não oferecemos nenhum cordeiro, né, como sacrifício, nada disso. Mas há outros sacrifícios que continuam. Nós também, no nosso relacionamento com Deus, continuamos a oferecer sacrifícios a Deus. Lá em Hebreus diz, para nós oferecermos sacrifícios de louvor, não é? A oferta de sacrifícios, a oferta é algo central na vida de todo aquele que se relaciona com Deus. Né? Versículo 6, Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E aqui é sempre a morte, né? A morte e o derramamento de sangue, isso tudo já são anúncios da nova e eterna aliança no sangue de Jesus, que era o Cordeiro de Deus. Versículo 7, e tomou o livro da aliança. Então havia um livro da aliança, onde estava ali tudo escrito, e o leu ao povo. E eles disseram, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Eis aqui o sangue da aliança. É uma aliança de sangue. Esta aliança anuncia a nova e eterna aliança, feita no sangue de Jesus. É uma sombra, vamos assim dizer, da nova e eterna aliança. O povo foi aspergido com aquele sangue daquele animal que foi morto, não é? E aqui é feita a aliança. Vamos para o capítulo, ainda Êxodo, o capítulo 34. É só andarmos aqui alguns metros e estaremos, capítulo 34, diz assim, a gente vai ler aqui o versículo 27, diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Fez aliança com Moisés e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, ou seja, teve a jejuar, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. É aqui que Moisés registra os 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos foram escritos e esses 10 mandamentos faziam parte da aliança que Deus estava fazendo com o povo. Então, vamos fazer aqui uma pausa. O que que o povo, o que que Deus está dando aqui ao povo de Israel? O que que Deus está dando? Se no princípio, com Noé, ele deu a preservação da terra, não é? Com Abraão, ele a aliança da promessa, né? Ele prometeu a construção, o nascimento de um povo. Aqui agora para este povo, Deus vai indicar qual é o caminho que esse povo deve seguir, como esse povo deve se orientar. Porque repare que até este momento, o povo de Deus não tem uma orientação definida daquilo que eles têm de fazer, daquilo que eles têm de obedecer. É aqui com Moisés que acontece. Isso que Deus dá é a lei. Então, a aliança com Moisés, o que acontece aqui de extraordinário é a lei que Deus dá ao povo. Isso pode escrever aí, que isso é importante. A lei. E a lei faz o quê? Indica o caminho. A lei vai indicar o caminho que o povo deve seguir. Lá nas 10 palavras, nos 10 mandamentos, estava escrito lá, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Está tudo definido. Eles sabiam que não podiam adorar outros deuses. Por que que eles sabiam? Porque agora tinha sido dito. Porque agora estava escrito que assim deveria ser. Paulo a dada altura diz assim, se não há, onde não há lei, não há pecado. Isto é uma verdade. Né? Você não pode acusar ninguém de transgressão se não houver uma lei que foi transgredida, não é? Por isso, aqui o povo é colocado num caminho que eles devem seguir, que eles devem obedecer. E isto começa com os 10 mandamentos. É o centro da lei. E essa lei, ao contrário de que muitos dizem, muitos cristãos dizem, esta lei não caiu, não, senhor. Esta lei permanece até hoje. Nós vamos mais à frente abordar essa questão e também falar um bocadinho que leis, então, afinal, é que já não ficaram no Antigo Testamento e que leis, não é, do Antigo Testamento que transitaram para o Novo Testamento. Porque existe muita confusão em torno da lei. Porque Jesus, o próprio Jesus diz, eu não vim revogar a lei, mas sim cumpri-la. Mas aqui há algumas coisas, alguns detalhes nessa passagem do Velho para o Novo Testamento. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então, o que é importante ficar aqui é Deus. O que acontece na aliança com Moisés é a lei. Deus dá a lei ao seu povo. A lei faz o quê? Indica o caminho. Agora, toda aliança, Deus deixa um sinal. E este sinal faz com que o povo se lembre daquilo que Deus quer, não é? Enquanto lá em Noé, quando o povo naquele tempo olhava para o arco-íris que estava no céu, eles tinham que se lembrar, não, Deus fez uma promessa de que um dilúvio nunca mais destruirá a terra. Então eles lembravam-se daquilo que Deus tinha dito, da palavra que Deus tinha dito.
Né? Quando você chega em Abraão, quando eles estão a ser circuncidados, ou já foram circuncidados, eles, naquele ato, eles sabem, falam, não, este ato é o ato que me faz fazer parte do povo de Deus, o povo escolhido. Então, o sinal que Deus deixa tem uma função muito importante, né? Uma função. E aqui em Abraão, a função ainda é muito maior, não é? Muito maior porque se você, enquanto lá em Noé, você simplesmente olhava para o sinal e lembrava-se, aqui com Abraão, por exemplo, se você não fizer o sinal, você não entra ao povo de Deus. Você fica de fora. E aqui, agora, na lei de Moisés, ainda não chegamos lá. Qual é o sinal que Deus vai deixar aqui para fazer com que nós lembremos sempre da lei que Deus. Nós vamos chegar lá. Vamos agora caminhar para o livro de Deuteronômio, no capítulo 4. Deuteronômio, você vai seguir em frente, a seguir Êxodo, vai encontrar Levítico, vai encontrar Números, e o último livro de Moisés, o quinto livro da Bíblia, será o livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 4. Nós podemos ler, nós vamos ler desde o início do capítulo 4, vamos ler até o versículo 13. Então diz assim, o título aqui é Moisés exorta o povo à obediência. Esses títulos que aparecem no, no início do texto, de algumas partes do texto, esses títulos eles não fazem parte do texto sagrado. São títulos que os estudiosos deram para fazer uma divisão melhor por tema. Por isso você pode concordar ou discordar do título, ou até escrever um outro título aí na tua Bíblia que você ache mais conveniente. Né? Então, começando. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra, que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então, Deus chama a atenção aqui do povo, que eles têm de ouvir os estatutos, as leis que foram dadas, não é? Para que eles vivam e entrem na terra. Sabe que muitos não entraram. Muitos, a maior parte daqueles que saiu do Egito não entraram na terra. Por quê? Porque não obedeceram aos estatutos. Por isso que o povo ficou rodando 40 anos no deserto, e aqueles que desobedeceram foram morrendo ao longo desses 40 anos. E quem entra na Terra Prometida já é uma nova geração, com raríssimas exceções, como Josué, como Caleb, que não duvidaram, que não desobedeceram. Nem o próprio Moisés entrou, nem o próprio Arão entrou, porque eles fizeram ao longo do percurso coisas que Deus não se agradou. Moisés só viu a terra de longe. Versículo 2: Nada acrescenteis à palavra que vos mando. Olha o que está aqui escrito. Nada acrescenteis a palavra que vos mando. Não acrescentem nada à lei, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Não diminua, nem acrescente.
É uma tarefa difícil para o ser humano. Muito difícil. Muito difícil. Peço desculpa. Peço desculpa. Isso é uma tarefa muito difícil para o ser humano. O ser humano quer sempre inventar. Não é? Os vossos olhos, versículo 3, viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu o vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Os que permaneceram fiéis estavam vivos, os outros morreram. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Moisés está, está aqui falando ao povo. Versículo 6, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Versículo 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados, todas as vezes que o invocam? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Versículo 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as fará saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Deus está aqui falando através de Moisés que o povo tem que observar e não se esquecer daquilo que Deus está fazendo. Deus faz coisas nas nossas vidas, como fez na vida do povo. Deus faz coisas extraordinárias hoje, não é? Deus faz milagres. Deus cura. Deus resolve situações impossíveis. Há também coisas simples que acontecem no nosso dia a dia e que nós podemos ver Deus nessas coisas pequeninas e nas coisas grandes, não é? E aí nós podemos ver Deus. É uma maneira da gente ver Deus. É observando os seus atos. Deus age todos os dias nas nossas vidas. Nós é que às vezes não estamos atentos. A gente não vê Deus naqueles atos. A gente vê um homem, não é? A gente vê a nós mesmos, não é? Nós conquistamos algo e a gente não vê Deus naquela conquista. A gente vê as nossas capacidades, né? A gente vê a ajuda de um ser humano, mas a gente não vê Deus. Nós temos de ver Deus nessas situações, porque você não conquista nada, nem eu conquisto nada. Se Deus não der, nenhum homem tem nada que não tenha vindo de Deus. Foi isso que João Batista disse aos seus discípulos. Ninguém tem nada, não é? Romanos diz: quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Alguém recebe alguma coisa que não tenha sido dado? Ou seja, aquilo que nós temos, aquilo que nós chegamos às nossas mãos, que chega às nossas mãos, aquilo que nós conquistamos, é Deus é que deu.
Muitos não acreditam nisso, infelizmente. E às vezes há cristãos, nem cristãos que duvidam disso. Mas isso chama-se orgulho. O nosso orgulho não deixa a gente ver Deus. Pedro diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Deus, na sua graça, abre os nossos olhos. E nós aí começamos a ver o quanto nós somos pequeninos diante de Deus. Enquanto nós não somos nada sem Deus. Não é? Mas vamos dar continuidade, versículo 10. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então, o que nós estamos aqui vendo? Nós estamos aqui vendo as leis que Deus está dando ao seu povo, que são válidas para o povo de Israel que está aqui no texto sagrado, mas também é válida para o povo cristão do qual nós fazemos parte hoje. E ele diz assim, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viver. Nós temos de aprender a temer o Senhor todos os dias, todos os nossos dias, a temer, a respeitá-lo, a reverenciá-lo, a obedecê-lo. É para isso que Deus deu a lei ao seu povo. Ele está falando aqui para o povo de Israel. Isto é verdade para nós. É verdade para nós hoje. Né? Por isso, a lei do Senhor, ela não morreu, não caiu no passado, não ficou lá no Velho Testamento. Versículo 11: então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens de escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Deus, então, deu os 10 mandamentos como parte desta aliança, como mandamentos centrais da aliança que Deus faz com o seu povo. Né? E é importante que nós entendamos e não nos esqueçamos que Deus aqui, nós estamos fazendo o caminho que Deus fez ao longo da história para fazer cumprir o seu plano de redenção. Estamos recebendo a lei. E quando nós olhamos para aqui, nós não podemos olhar com distância, distanciados, como se essa lei não tivesse nada a ver conosco, como se essa lei tivesse ficado lá no passado, no Antigo Testamento. Isso não é verdade. Isto é um engano. Esta lei é viva para nós hoje. E o que Deus está dizendo aqui ao seu povo é o mesmo que Ele está dizendo a nós hoje. Nós temos de cumprir os seus mandamentos para que possamos viver. Viver. Né? E nós vamos ficando por aqui. Este é um estudo que não vamos conseguir terminar num só vídeo. Nós vamos precisar de mais uns 2 vídeos, pelo menos, para a gente poder falar de uma maneira mais completa, mais tranquila e ver
e ver o que a Bíblia diz sobre este tema da aliança com Moisés, que é uma aliança que tem muito conteúdo para a gente ver na Bíblia. Nós vamos nos encontrar aqui no próximo vídeo para a gente dar continuidade a este estudo da aliança com Moisés. Que Deus possa vos abençoar grandemente e estaremos por aqui no próximo encontro.